Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 30 do Movimento Aprender Mais. Hoje nós teremos continuação da sequência didática Lendo e Produzindo Verbetes. Hoje nós vamos iniciar a etapa 3, produção de um verbete coletivo a partir de um texto de divulgação científica. Atividade 3A, leitura compartilhada de um verbete, e 3B, planejamento e textualização de um verbete de enciclopédia infantil. Então, as páginas que nós vamos trabalhar são as páginas da parte do livro Ler e Escrever, tá bom? E as páginas são 177 e 178. Podem abrir, né? E a gente já vai começar. Etapa 3. Produção de um verbete coletivo a partir de um texto de divulgação científica. Atividade 3A. Leitura compartilhada de um verbete. Sua professora realizará a leitura colaborativa de um verbete sobre um novo animal. Durante a leitura, grife as informações e respondam as questões abaixo. Em seguida, registre as respostas na tabela, consultando no texto as partes que você grifou. Então, nós vamos fazer a atividade iniciando como a gente sempre está iniciando. A gente vai fazer a leitura de um verbete, tá? Esse texto, como de costume, não está no livro de vocês, mas depois a gente vai preencher uma tabela, tá? Como a gente já está fazendo há algum tempo, tá? Então, aqui eu coloquei a imagem da abelha e nós vamos, mais uma vez, conhecer um pouquinho mais sobre as abelhas. Então, um texto aí, mais um texto, né, sobre as abelhas para a gente tomar conhecimento, tá bom? Então, abelhas. Abelhas são insetos voadores conhecidos pelo seu importante papel na polinização. Pertencem à ordem Hymenoptera, da superfamília Apoidea, subgrupo Anthophylla, e são aparentados das vespas e formigas. Então, são todos parentes aí, as vespas, as abelhas, as formigas. A espécie de abelha mais conhecida é a Apis mellifera, oriunda do Velho Mundo, criada em larga escala para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. As espécies de abelha nativa encontrada no Brasil são geralmente da tribo Meliponini, não possuem ferrão e são menos agressivas do que as espécies africanas. E a mais conhecida é a jataí, Tetragonisca angustula. As abelhas com ferrão encontradas comumente no Brasil são espécies híbridas de abelhas europeias e africanas, criadas para maior produtividade e resistência. Elas são encontradas em todo o continente, em todos os continentes, exceto a Antártida, e em todos os habitats do planeta, onde existem plantas de flores polinizadas por insetos. As abelhas, abelhões e abelhas sem ferrão vivem socialmente em colônias. Elas estão adaptadas a uma alimentação de néctar e pólen, o primeiro principalmente como uma fonte de energia e o último principalmente pelas proteínas e outros nutrientes. Então ela pega o néctar, né, se alimenta do néctar porque é uma fonte de energia e do pólen porque é uma fonte de proteínas e nutrientes. A polinização que as abelhas fazem é importantíssimo, pois tanto ecologicamente como comercialmente. O declínio das abelhas selvagens aumentou o valor da polinização por colmeias, geridas comercialmente de abelhas melíferas. As abelhas variam em tamanho desde minúsculas espécies de abelhas sem ferrão, cujas obreiras são inferiores a 2 milímetros, 2 milímetros é muito pequenininho, gente, de comprimento, como a perdita mínima, até a Chalicodoma plutão, a maior espécie de abelha cortadeira, cujas fêmeas podem atingir um comprimento de 39 milímetros. Olha a diferença, né, das menores, que tem 2 milímetros, e as maiores tem 39, bem maior, né? Mesmo assim, gente, isso é menor que 1 centímetro, tá bom? A apicultura tem sido praticada há milênios, desde pelo menos os tempos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Além do mel e da polinização, as abelhas produzem cera de abelha, geleia real e própolis.
As abelhas têm aparecido na mitologia e no folclore, além de todas as fases da arte e da literatura, desde os tempos antigos até os dias atuais. Então, são animais que existem há muito tempo, né? São insetos que existem há muito tempo, né? Eles aparecem na literatura, no folclore, na mitologia, né? E tem um papel fundamental aí na polinização, né? E no nascimento de novas plantas também, né? Então, as abelhas, elas fazem essa polinização, é muito importante, né, lá, ecologicamente e comercialmente, né? Ou seja, como a gente já havia conversado, não podemos matar as abelhas, né? A gente já falou sobre isso no texto anterior. Então, aqui, como de costume, a gente tem a tabelinha que nós vamos preencher de acordo com as informações que nós retiramos lá do texto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser completar aqui, olha, onde vivem as abelhas, né? Tem aí o tracinho, porque se a gente estivesse na escola, a gente poderia escolher outros animais, né, para pesquisar, e aí cada grupo poderia fazer sobre um animal ou um inseto. Então, vamos lá. Onde vivem as abelhas? Vamos voltar no texto para ver. Bom, aqui no início do texto nós não temos essa informação, né? Aqui a gente descobre qual é a família que ela pertence, que existem várias espécies, né? Os nomes das espécies, qual tipo de abelha, qual tipo de espécie de abelha que nós encontramos no Brasil. Mas aqui na segunda parte a gente já encontra essa informação. Olha, onde elas vivem? Então, aqui, elas são encontradas em todos os continentes, exceto a Antártida. Tá? Em todos os habitats do planeta onde existam plantas de flores polinizadas por insetos. Então, nós já descobrimos onde nós encontramos essas abelhas, né? Onde elas vivem. Então, aqui na nossa tabela, onde elas vivem, né? São encontradas em todos os continentes, exceto a Antártida, tá? Em todos os continentes, onde existem plantas que precisam dessa polinização, as abelhas estão lá, certo? Quais são as características físicas das abelhas? Bom, novamente, na primeira parte do texto, a gente também não tem essa informação. Na segunda parte do texto, nós temos aqui, olha, essa informação aqui do tamanho dessas abelhas. Então, aqui as abelhas variam em tamanho, desde minúsculas espécies de abelhas sem ferrão, cujas obreiras são inferiores a 2 milímetros de comprimento, como a perdita mínima, e até a Chalicodoma plutão, que é a maior espécie de abelha cortadeira, cujas fêmeas podem atingir o comprimento de 39 milímetros. Então, aqui de característica física, a gente só tem essa informação do tamanho delas. Então, aqui na nossa tabela, olha, eu tentei dar uma resumidinha, coloquei assim, olha, variam de tamanho, podem ser inferiores a 2 milímetros de comprimento, né? Podendo atingir até 39 milímetros, dependendo da espécie, tá? Para não ficar muito extenso, para a gente não colocar que tipo de abelha que mede menos, que mede mais. Então, eu dei uma resumidinha aqui, né? Colocando que elas podem ser inferiores a 2 milímetros até chegar até 39 milímetros, dependendo da espécie, tá bom? Como elas se organizam? Bom, aqui a gente tem, aqui na segunda parte também, né, essa informação. Então, onde elas são encontradas. E aqui no finalzinho elas falam, olha, as abelhas, abelhões e abelhas sem ferrão vivem socialmente em colônias. É apenas o que o texto nos traz. Então, aqui como se organizam, eu coloquei que vivem socialmente em colônias, tá bom? Como elas se alimentam? Vamos ver. Aqui a gente também tem essa informação, né? Na segunda parte do texto. Que elas estão adaptadas a uma alimentação de néctar e pólen. O primeiro, principalmente como fonte de energia, e o último, principalmente pelas proteínas e outros nutrientes. Então, aqui é a única informação que a gente tem sobre a alimentação delas, tá bom? Então, aqui, como elas se alimentam, eu coloquei que elas se alimentam de néctar e pólen, tá? Se alimentam de néctar e pólen, tá bom?
Curiosidades sobre esse animal, vamos ver? Bom, eu coloquei aqui como curiosidade esse finalzinho aqui sobre a apicultura, que tem sido praticada há milênios, desde pelo menos os tempos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Vocês sabem o que é apicultura? Apicultura é a criação de abelhas para fins industriais. Então, por exemplo, as pessoas criam essas abelhas para que elas produzam mel, para que produzam própolis, e essas pessoas acabam vendendo esses produtos, né? Então, é intencional. Eles cultivam, eles criam essas abelhas para ter para vender esse mel, né? Para ter esse produto disponível para a sociedade, tá? Então, esse trabalho, né, da apicultura, ele é praticado há milênios, desde lá atrás, no Antigo Egito. É muito tempo, tá? Então, eu achei legal colocar isso aqui nas curiosidades, né? Olha, eu coloquei que a apicultura tem sido praticada há milênios, desde o Antigo Egito até a Grécia Antiga, tá? Então, vixe, vem de lá de trás esse trabalho com as abelhas. Agora, pessoal, que nós já lemos mais uma vez um texto sobre abelhas, né? Já é o terceiro texto que nós estamos lendo sobre esse inseto. Nós já preenchemos essa tabela com as informações, resumimos um pouquinho, né? Agora, na atividade 3B, nós vamos planejar, olha lá, planejamento e textualização de um verbete de enciclopédia infantil. Nessa atividade, vocês realizarão um planejamento para a produção escrita de um verbete. O ponto de partida será o texto de divulgação científica lido na atividade 3A, para contribuir com a produção do verbete. Retomem as anotações da tabela. Então, aqui, para fazer esse texto, né, para produzir esse verbete, nós vamos precisar do texto que nós lemos na atividade 3A, que é esse texto das abelhas, e também dessas anotações que nós colocamos aqui na tabela, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas informações que nós já temos, dos textos que nós já lemos sobre as abelhas, principalmente esse que nós lemos agora, né? Como está escrito aqui, olha. O ponto de partida será o texto de divulgação científica lido na atividade 3A, que é esse que a gente acabou de analisar aqui. Então, nós lemos o texto, nós vimos as informações mais necessárias, né, mais importantes desse texto, e agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos produzir um pequeno verbete sobre esse animal, tá? Então, essa atividade era para vocês fazerem em dupla, né, na escola, mas como nós estamos nessa situação, né, de pandemia, mesmo na escola tá difícil, não dá para fazer dupla, porque nós temos que manter distanciamento. Então, nós vamos produzir aqui um pequeno verbete, eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Então, o que eu pensei em colocar aqui? É importante a gente colocar o título, né? Olha lá, as abelhas. Para quem ler esse verbete, vai saber, né, sobre o que se trata, qual animal que será apresentado aqui, tá? Então, eu coloquei assim, as abelhas são insetos voadores e têm um papel fundamental na polinização. Além disso, elas produzem mel, própolis e geleia real. Depois, o que eu coloquei? Olha, que existem várias espécies de abelhas, como nós lemos agora, né, no texto da atividade 3A. Algumas possuem ferrões e venenos, outras não, né? Nós lemos que várias espécies de abelhas são encontradas, né? Algumas são menores, são bem pequenininhas, não possuem ferrões, outras são maiores, possuem veneno, possuem ferrões, né? Mas todas elas têm a sua importância aí para o meio ambiente, tá? Depois, o que eu trouxe? Que elas vivem socialmente em colônias e que essas colônias, elas se dividem em abelhas operárias, a rainha, né? E os zangões, né? Isso também é importante ter no nosso texto. Então, a gente colocou que tipo de inseto que é, o que eles produzem, né?
que existem vários tipos de abelhas, várias espécies de abelhas, e como que essas abelhas se organizam. Então, elas se organizam em colmeias, se dividem em operárias, a rainha e os zangões, né? E também coloquei que a polinização que elas fazem é importantíssimo. Por quê? Porque além de ajudar ecologicamente, ele também ajuda comercialmente. Então, as pessoas que dependem da apicultura, por exemplo, saem ganhando com essa polinização, com esse trabalho, né, que as abelhas realizam. Então, não só ecologicamente, essas abelhas também ajudam a nós, né, como seres humanos, tá? Então, o papel delas é fundamental, certo? Esse pequeno textinho que eu fiz aqui é só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode estar produzindo um verbete, né? A gente fez de uma forma simples, mas a gente colocou as informações necessárias, certo? Se você tiver curiosidade, né? Se você quiser produzir o seu próprio verbete, você pode ficar à vontade, você pode escrever as informações que você acha que são mais relevantes sobre as abelhas, ou você pode também se inspirar naquele texto que nós lemos sobre as formigas gigantes, né? Que também, o texto também está disponível em uma videoaula, você pode acessá-lo novamente, ou também aquela videoaula que nós lemos sobre o pica-pau, e você pode também pegar as informações principais desses textos, né, do texto que você escolher, para produzir o seu próprio verbete. E depois você pode tirar uma foto dessa atividade e enviar para sua professora. Eu tenho certeza que ela vai adorar ler o seu verbete. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí essa dica, se você tiver curiosidade, se você tiver interesse, você pode fazer essa atividade dessa forma também, tá bom? Não precisa fazer exatamente como eu fiz. Combinado? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.